Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo? Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo? Hoje tem jogo. Fala, feras! Estamos com mais um episódio do Podcast Tem Jogo, podcast que fala sobre a relação entre esporte e carreira profissional na vida das pessoas. E dessa vez, no episódio de hoje, a gente vai entrar mais uma vez no tema de carreira profissional, mais específico nos programas de estágio e trainee. A gente está aqui com mais uma empresa que está criando esses programas, e o objetivo aqui é que a gente possa esclarecer a maior quantidade de dúvidas e passar um conteúdo legal para vocês que estão nessa jornada em busca da sua tão sonhada vaga. Hoje a gente começa o nosso podcast com uma nova ação, que é a autodescrição, dado que aqui a gente está só com áudio, então para facilitar, todos vocês vão entenderem o nosso contexto aqui. Eu faço a minha autodescrição primeiro e todos os outros nossos convidados vão fazer também, que é basicamente falar como nós estamos e como somos. Então, eu sou um homem negro de 26 anos, eu estou aqui no meu apartamento, atrás com uma blusa preta, tá frio. Hoje aqui a gente está gravando em São Paulo, eu estou em São Paulo, tem alguns livros atrás de mim e a gente vai agora iniciar o podcast. Eu estou aqui com meu parceiro, Zé Barreto. Como que você tá, Zé? Tudo bem? Fala, feras. Fala, Pedrinho. Bom, gente, estamos aqui em mais um episódio. Legal, né? A autodescrição a gente nunca fez. E para quem não me conhece ainda fisicamente, só escuta a minha voz aqui. Eu sou o José, tenho 27 anos, sou um homem hétero, cis. Também estou falando aqui de São Paulo. Estou dentro do meu escritório aqui do apartamento. Tô vestindo uma camiseta preta, um óculos, porque eu sou míope. E atrás de mim também tem uma estante com alguns livros e folhas e deveres que eu tenho que terminar aqui. E muito bom poder estar aqui com você de novo em mais um episódio. Pô, muito legal, né, Zé? Acho que agora é algo que a gente tem que implementar para frente. Inclusive, com certeza. Essa ação foi uma recomendação da nossa convidada de hoje, que é a Patrícia Leung, que trabalha hoje na Bayer, dentro da área de RH e de aquisição de talentos, e está aqui para contar um pouco sobre a empresa, sobre a carreira dela. Obrigado, Patrícia, por essa dica, a gente vai adotar para frente, e seja bem-vinda aí ao Podcast Tem Jogo. Fala, feras, tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre a cultura, sobre os programas da Bayer. E vou começar, então, com a minha audiodescrição também. Eu sou brasileira, mas meu pai é chinês, então eu tenho traços orientais, cabelos longos. Eu estou aqui na minha casa, trabalhando em home office já desde que a pandemia começou, né? Então, eu estou aqui no escritório, com paredes brancas, e no fundo tem um quadro pintado pelo meu filho. Boa. Meu, muito legal essa ação. Acho que já é mais um passo, né? A gente está sempre aprendendo, evoluindo dentro do nosso conteúdo. E Patrícia, para começar, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui, né, por disponibilizar um tempo para falar com a gente sobre a Bayer. E eu queria que você, primeiramente, falasse um pouco de você. Quem é a Patrícia, como que foi a sua carreira, como você chegou na Bayer e tal, como que é trabalhar lá hoje, um pouco da sua descrição. Legal, vamos lá. Isso é história longa, vou tentar resumir aqui para não ficar chato para ninguém. Eu sou formada em administração de empresas, comecei estagiando no mercado financeiro, sempre trabalhei em áreas de finanças, em departamentos, né, áreas específicas diversas, começando pela tesouraria, aquela parte mais gerencial de fluxo de caixa, investimentos. Depois eu tive uma oportunidade de mudar e trabalhar dentro ainda do que a gente chama de tesouraria, mas saindo de investimentos e olhando para o outro lado da mesa, que é captação de recursos, né, dívidas que a gente chamava, e depois evoluindo para operações estruturadas, que aí também são dívidas, só que um pouco mais robustas, com mais complexidade, com muitas questões de garantias atreladas, né? Depois dessa minha experiência, eu tive a oportunidade de morar por um tempo na Alemanha, então eu fiquei 2 anos lá, né? O meu marido, ele recebeu uma proposta de expatriação na época, a gente decidiu ir,
E eu aproveitei esse período para ficar estudando o idioma, porque na época, como meu filho não tinha, a cidade que a gente morava, não tinha escola período integral, eu não tinha com quem deixá-lo, então aproveitei o período da manhã em que ele estava na escola para eu estudar alemão e à tarde eu ficava com ele. No meu retorno, então, foi quando eu me conectei com a Bayer, né? Tendo vivenciado ali 2 anos de uma cultura alemã, aprendido a língua, eu decidi que eu procuraria, então, oportunidades, né, em empresas alemãs, até para tentar, como uma forma de tentar manter o idioma vivo, né? Que foi difícil para mim aprender. E foi quando eu mapeei uma oportunidade na Bayer, na área de FP&A, Controlling, uma área que eu nunca tinha trabalhado antes, né, na área financeira, eu sempre fiquei ali mais voltada para a questão de operações estruturadas e investimentos. E no final das contas deu certo, eu entrei na divisão de Crop Science da Bayer, que é a divisão voltada para soluções para agricultores, né? E fiquei lá, então, por aproximadamente 1 ano e meio, né? Eu fiquei, acho que em total de finanças, fiquei quase 8 anos na minha carreira. Em meados do ano passado, eu decidi, então, fazer uma transição, né? Bastante drástica, digamos assim, para recursos humanos. Isso é uma das coisas que eu mais gosto da Bayer, que mais estou apaixonada por essa empresa. Ela é, de fato, uma empresa que te proporciona muitas oportunidades, né? Não é tão comum a gente ver no mercado essas transições de áreas tão distintas entre si. E desde o momento que eu decidi, né, que finanças ali não estava fazendo mais sentido para mim, tanto não só profissional, mas atrelado também a um propósito de vida, algo que pessoalmente, né, me levaria adiante dentro do mercado corporativo, a Bayer abriu as oportunidades e eu, então, fiz essa transição meados do ano passado, vim para a área de aquisição de talentos e, mais precisamente, eu fico hoje... Estou liderando os pilares de relacionamento com instituições de ensino, universidades, centros acadêmicos e também o pilar de integração, a gente chama de onboarding dos novos colaboradores dentro da companhia. Boa, muito boa. Caramba, que história, hein, Paty? Deixa eu te perguntar. Você falou um pouquinho de toda a sua carreira e aí eu queria aproveitar, se você puder contar um pouquinho agora direto da Bayer, porque às vezes o pessoal que está ouvindo a gente são jovens, provavelmente a gente só conhece a Bayer pela área farmacêutica e pelos remédios que a gente tem acesso, mas eu acho que ela é muito maior, né? Não sei se você pode falar como é a Bayer hoje no Brasil e no resto do mundo. Com certeza, vamos lá. E você não está errado na sua percepção. Normalmente as pessoas associam a Bayer a uma grande indústria farmacêutica apenas, né? Uhum. A Bayer é uma empresa gigantesca e quando eu pensava que ela era uma grande empresa, eu não tinha noção da magnitude de quão grande era, né? Até eu entrar na companhia. Ela é uma empresa global, e eu falo global porque de fato ela tem uma presença global em mais de 80 países. Uma empresa alemã com uma cultura bastante consolidada, com negócios bastante consolidados. E hoje a Bayer ela atua através de 3 divisões. A primeira é a Crop Science, voltada para soluções, né, para agricultura, para agricultores. A segunda é a Pharma, né, é uma divisão que pensa um portfólio de produtos relacionados à saúde, e a saúde em diversas linhas, tem oncologia, saúde feminina, cardio, enfim, diversas segmentações dentro dessa mesma divisão, e a Consumer Health, que é voltada para o incentivo e o apoio do autocuidado diário da população. E aí são produtos que não precisam de prescrição médica, né? São aqueles produtos, a gente define, os produtos da Consumer Health são aqueles que na farmácia estão antes do balcão, então ficam livres ali para o seu alcance, da farma do balcão para trás, que você precisa de uma prescrição. A Consumer Health, ela carrega, né, o slogan "Se a Bayer é bom", até por conta dos produtos que são mais conhecidos pelos consumidores finais, como Bepantol, Redoxon, Redoxitus, a própria aspirina, Fanax, enfim, tem uma gama ali, tem um portfólio que a gente conhece bem. E além disso, na Bayer a gente tem o que a gente chama de funções corporativas, que são funções que atendem, né, estrategicamente ou como suporte a essas 3 divisões. Então, por exemplo, hoje eu estou dentro do RH
E dentro da minha atuação, eu preciso pensar em soluções, em estratégias, em alternativas para todos esses 3 negócios, tá? Então, basicamente, de forma bem resumida, essa é a atuação da Bayer Global, e no Brasil também a gente tem essa estrutura. Acho que é uma empresa gigante, né? Acho que quando a gente começa a olhar o tamanho do mercado, e acho que o impacto positivo, né, que os serviços da Bayer podem causar e beneficiar nas pessoas, é muito legal. E até pegando o gancho da sua carreira também, acho que fazer a mudança internacional é super, super legal. O fato da Alemanha também, acho que a cultura alemã, a minha namorada, inclusive, gosta muito da Alemanha também, morou lá um pouco, então é um país que eu acho que tem muito, muito a agregar. E você fazendo essa mudança, essa transição é muito boa, porque a gente tem muita pergunta também, né, Zé? De transição de carreira, tipo, eu fiz biologia e quero trabalhar no varejo, sabe? A gente escuta muito isso, e ver como deu certo para você, Patrícia, é super legal para a galera que está ouvindo a gente. Legal. Acho que tem um ponto também, ainda falando de Bayer, né, pensando em carreira, que acho que hoje um ponto que está muito em alta quando a gente escolhe um lugar para trabalhar, ou quando a gente começa a analisar as empresas, é a questão do propósito, né, do quanto a gente se conecta com os segmentos, com a forma como aquela empresa se posiciona e atua no mercado. E a Bayer, como eu trouxe para vocês anteriormente, ela tem uma cultura muito forte, já a começar pelo propósito, né? Então, ciência para uma vida melhor é uma frase que talvez muitas pessoas que pesquisam sobre a Bayer já tenham se deparado, algo que já é bastante consolidado para a gente, que é o nosso propósito, né? Então, a Bayer, ela trabalha visando trazer soluções de saúde e nutrição para entregar para a sociedade soluções através da ciência para uma vida melhor. Um outro ponto forte, ainda falando de cultura, é a missão, que essa é mais recente, mas que também é algo muito legal, porque apesar desses 3 negócios que eu mencionei serem completamente distintos entre si, né, em termos de segmento, em termos de dinâmica de mercado, perfil das pessoas que trabalham nessas áreas, a Bayer, acho que ela consegue ter um fio condutor de propósito e missão comum a todos eles. Então, ciência para uma vida melhor é comum a todos eles, e saúde para todos e fome para ninguém também é comum a todos eles, né? Então, a gente percebe uma interconexão dentre essas divisões muito forte, o que nos dá a oportunidade também, enquanto profissional, estando dentro desse grupo, de navegar nessas divisões, né? Se eu estou eventualmente desenvolvendo uma carreira dentro da Crop Science por tantos anos e eventualmente quero algo diferente, quero conhecer uma outra realidade, um outro segmento, uma outra atuação, eu tenho a oportunidade, né, de buscar na Consumer Health uma outra visão, uma outra experiência de carreira, né? Isso eu acho muito legal na Bayer, tanto geograficamente, por toda a sua atuação global e local, porque no Brasil a gente também está presente em aproximadamente 35 regiões, então a gente tem essas possibilidades de locomoção global e localmente, mas também em termos de segmento, né, de experiência de carreira, de atuação, de bagagem, então isso é muito legal. Um outro ponto muito forte é que a nossa cultura ela é baseada em 4 valores fundamentais, que são liderança, integridade, flexibilidade e eficiência, que para a gente internamente é muito conhecido pelo acrônimo LIFE, que são as iniciais dessas palavras, né? Isso é o que nos norteia, né? Isso é o guia de tudo que a Bayer se propõe a fazer interna e externamente, né? A gente tem esses valores de forma bem clara, o que eles significam dentro da companhia, quais são os fatores impulsionadores desses valores e quais são os fatores limitantes, ou seja, o que a gente não deveria agir, né, dentro aí de cada valor desse. Isso é muito incorporado ao nosso dia a dia, né, as nossas interações, as redes que a gente vai formando de relacionamento, é o que norteia de fato aí as nossas relações e as nossas condutas. Além disso, acho que a Bayer ela tem cada vez mais desenvolvido uma cultura baseada em inovação, né? Acho que inovação e sustentabilidade são 2 pontos que fazem parte do DNA da Bayer, né? Eles estão incorporados nas estratégias de negócio, bem como inclusão e diversidade, que é um ponto também fundamental,
que não é só uma iniciativa dentro da Bayer, é mais que uma iniciativa, é uma estratégia de negócio, é a forma como a gente se relaciona, é a forma como a gente entende que a gente deveria fazer negócios, né? Isso não só internamente, como externamente também, entendendo que o mercado tem caminhado para um modelo muito mais de rede do que de silos, né? A gente começa a ver as empresas cada vez mais abrindo suas portas, criando hubs de inovação, juntando às vezes concorrentes para buscar uma mesma solução, né? A Bayer acredita nesse caminho e na própria cultura, na mentalidade de transformação digital, de inovação, a gente tem incorporado isso também no nosso relacionamento. Não, muito legal, muito legal. Eu estava dando uma olhada aqui na página de recrutamento de vocês e eu vi exatamente isso, sobre a inovação, sobre os valores da Life, que faz todo sentido, o acrônimo, né, que você falou, com a proposta de vocês, e sobre a importância que vocês dão para DI, né, que é diversidade e inclusão. Inclusive, fazendo auto merchan aqui, se você ainda não ouviu o episódio de diversidade com a Fernanda da Todes, recomendo vocês escutarem também, voltem em algumas casas. E eu queria que você falasse um pouco, principalmente dessa área de diversidade e inclusão, que existem ali os grupos de afinidades, né? Então, vocês conseguem, dentro dessa diversidade, separar ali por grupos de afinidade. Você pode falar quais são eles? Claro. Os grupos de afinidade, eles fazem parte dessa estratégia que eu comentei, né, de inclusão e diversidade, que ela está muito baseada em construção de cultura, né? A gente entende que dentro da Bayer, a inclusão e diversidade, ela não deve ser um aspecto pontual, ela faz parte de uma jornada que já vem sendo construída há alguns anos, né? E os grupos de afinidade nasceram, então, dentro dessa jornada há alguns anos atrás. Hoje nós temos 5, eles são formados por colaboradores voluntários, né? Então, além do nosso escopo, do nosso papel e responsabilidade do dia a dia, você se conecta com algum grupo que você tenha afinidade, que você tenha o desejo ali de discutir questões e promover ações, e se associa. A gente tem um blend que é voltado para discutir e pensar uma forma de inclusão e mais equidade para as questões relacionadas a LGBTQ+. O Baiafro, relacionado para a valorização e inclusão de profissionais negros. O Enable, que é para pessoas com deficiência, acessibilidade e tudo que envolve esse tema. O All-In, que é para pensar questões de gênero, né, equidade de gênero mesmo. E o Infinity, que é para tratar sobre gerações, né? A gente vive um momento muito peculiar no mercado, que a gente tem várias gerações convivendo, e como é que a gente faz para integrar isso, né? Porque não é que uma é melhor ou outra pior, todas têm características distintas por conta de um contexto, né? Então, quem nasceu na década de 60, de 70, de 80, nasceram num contexto diferente do que quem nasce agora, por exemplo, no meio de uma pandemia, e como é que a gente faz para integrar as características de cada uma delas e trazer o melhor, né? Potencializar o melhor para todo mundo. Então, basicamente, esses são os 5 grupos de afinidade que a Bayer tem hoje. Sensacional. É muito importante esse movimento dentro das empresas, né? E acho que o mais legal de tudo isso é que sempre é algo que vem dos colaboradores. Então, é uma vontade, e a maioria das empresas fazem isso de forma voluntária, e acho que isso deixa o trabalho muito mais genuíno. E aí, já emendando nesse assunto, eu queria falar um pouco sobre o programa de vocês, o programa da Bayer de trainee, que esse ano é chamado de Liderança Negra, pelo que a gente viu aqui. E eu queria... Primeiro, eu fico muito feliz por ver movimentos assim. Eu já falei em alguns outros episódios, mas eu fui estagiário, fui trainee, e como homem negro eu sei que não é algo que é muito usual. Então, há 3, 4 anos atrás, quando eu fiz meus programas, eu não via outros candidatos com muita frequência também iguais a mim. E ver um programa como esse hoje é muito legal. E eu queria saber como que ele nasceu e o porquê, acho que fica claro, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, Patrícia. Legal. Dentro, então, né, dessa estratégia de inclusão
inclusão e diversidade na Bayer, a gente tem um pilar que é muito forte para olhar para a cultura, né? Como é que a gente promove dentro da organização algo que seja orgânico, algo que esteja de fato enraizado ali nas nossas práticas diárias, na nossa convivência. Então, a Bayer é uma organização que você vai ver e falar, e discutir, pensar em inclusão o ano inteiro. A gente tem uma semana de inclusão e diversidade que é para marcar, né, que de fato toda a organização para uma semana específica que aconteceu recentemente para falar sobre isso, mas todos os meses do ano a gente está trabalhando alguma coisa. Então, isso é presente, né, para a gente. O segundo ponto da estratégia é liderança inclusiva, né? Como é que eu preparo os meus líderes, né, a prepararem times mais diversos, a estruturarem equipes que se complementam, que tenham visões, perspectivas diferentes. E quando eu penso nisso, eu penso um pouco mais além até desses 5 espectros que a gente falou dos grupos de afinidade. Aqui a gente também está falando de experiência, de background, né? Que é o meu caso, por exemplo, né? Você vê na Bayer, cada vez mais você vê essas movimentações, pessoas de finanças vindo para RH, de product supply, de RH indo para outras áreas. Então, isso é bastante incentivado dentro da organização, porque a gente acredita genuinamente no poder que esses diferentes olhares têm para construir soluções melhores, né? Seja para os nossos clientes, seja para a sociedade. E um outro pilar também é a cadeia de valor, né? Toda a cadeia de valor, fornecedores, consultores, né? Parceiros que alimentam e contribuem também para a Bayer, eles devem também refletir essa mesma intenção que a gente também tem. Nesse sentido, então, o programa de trainees, ele nasceu dentro dessa jornada, né? Ele não foi algo isolado, que aconteceu por conta dos últimos infelizes acontecimentos, é algo que a Bayer já vem se preparando há muito tempo. Eu acho que isso é muito legal dizer para as empresas, né, para pessoas que pensam em como implementar dentro das organizações soluções e uma cultura inclusiva, né? A empresa ela também precisa estar madura para dar alguns passos, né, para que isso de fato seja efetivo, para que seja consistente, para que seja robusto. E a Bayer entendeu que ela estava pronta para dar esse passo. Como que nasceu o programa? Nasceu do reconhecimento, né, e da análise da nossa composição, né, social. A gente é um país majoritariamente composto pela população negra e a gente não vê essa população refletida dentro das organizações, especialmente quando a gente aproxima a lupa para posições de liderança, né? Os percentuais eles são bem baixos, né? Tem variações de empresa para empresa, umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas em média a gente sabe que a representatividade, mais acho que do que representatividade, a proporcionalidade é muito baixa. Né? Às vezes você tem a representatividade como por exemplo, mas a proporção é muito pequena. E a Bayer, então, acreditando genuinamente na importância da diversidade e inclusão como, de fato, um potencial que alavanca a inovação, entendeu que era o momento para a gente ter uma ação intencional movida nesse momento, né? Acho que ela já pratica algumas ações que caminhavam para isso, mas a gente entende que esse programa vai ser essencial para acelerar o impacto da nossa curva, né? Para formar o pipeline de liderança futura negra da organização. Não, muito, muito legal, Patrícia. E é importante ressaltar aqui e parabenizar a atitude da Bayer por ser uma empresa multinacional, por estar tendo essa iniciativa, que muitas empresas nacionais ainda não têm esse conhecimento e não conseguem trabalhar isso de uma forma mais clara, né? Então, é importante ressaltar. E aí eu queria entender, por exemplo, esse processo de trainee já é diferenciado, e aí quais são... você já falou dos valores da empresa, mas o que vocês buscam nesse candidato, né? Até pela desigualdade, até educacional dessas pessoas, desses marcadores sociais, como que é feito o processo seletivo diretamente com eles? Legal. Acho que não só para esse programa de trainee, mas mesmo para os programas de estágio, né? Eu estou falando de programas porque daí são volumetrias grandes de vaga, né? Que aí você tem, a gente sabe no mercado como é que é, especialmente num país como o Brasil, tem um volume muito grande de candidatos e você precisa, de alguma forma, estabelecer uma metodologia de avaliação para você chegar
ali em quem você precisa. Mas já desde o estágio, a gente acredita muito que uma metodologia avaliativa ela deve ser capaz de capturar o potencial, comportamento e competência das pessoas, em detrimento de critérios, né? Acho que vocês devem ter percebido, né? Quando a gente abre os programas americanos, a gente tem poucos critérios. E quando eu falo critérios, eu estou falando de universidade, estou falando de curso, estou falando de proficiência de idioma, eu estou falando de formações que a gente sabe que muitas vezes são restritas à maior parte da população, né? Então, a gente parte para uma metodologia que seja capaz de capturar aderência cultural, né? Então, como é que essa pessoa se conecta com o negócio, com o propósito, com os valores da Bayer, se isso é importante também para você, se você reconhece isso como um norteador porque você quer desenvolver de carreira, e que seja capaz de capturar, quando a gente pensa em estágio, né? Principalmente que é um nível ainda bastante inicial ali de carreira, de desenvolvimento profissional, potencial, né? Porque se você tem potencial, se você tem capacidade de aprendizagem, se você tem uma capacidade de se adaptar a mudanças, a ambientes e a situações, o restante a gente consegue desenvolver internamente, até com uma responsabilidade até da própria liderança da organização, pensando no público de estágio. Então, uma metodologia que seja capaz de capturar esse potencial, esse comportamento e essas competências, para depois serem desenvolvidas dentro da organização. Quando a gente olha para o público de trainee, ainda é conhecido no mercado como um programa de entradas de carreira, mas já é uma maturidade profissional um pouco maior, né? Então, são pessoas que já são formadas, que possivelmente já passaram por alguma experiência profissional e que já estão ali mais certas, né, do que querem para si. O momento do estágio ainda ele é bastante de experimentação, tem muitos programas que tem um rotation, inclusive, para a pessoa ter a oportunidade ali de experimentar cada área e ver qual melhor o perfil se adere. O de trainee já é um perfil um pouco mais robusto, né, que um nível de complexidade um pouco maior, quando você vai elaborar as suas avaliações, e seguir dessa forma, então. Então, acho que é mais isso, sabe? A gente olha muito para aderência cultural, potencial, competências e comportamentos. Isso são coisas que acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma característica que a outra pessoa fala, nossa, eu queria muito ter isso que o Pedro tem, essa facilidade de falar, esse carisma. E aí cabe a nós saber valorizar, né? Esses potenciais que a gente tem, esses comportamentos e competências que a gente tem, e levar para um processo seletivo, né? Nunca, acho que deixando uma coisa que a gente fala bastante na Bayer, essa questão de não perder a essência que cada um tem, porque a gente acredita que são justamente essas singularidades que são o seu diferencial, né? Você só vai se diferenciar pelo que você é, porque o que você tem e a forma como você expressa isso, nenhuma outra pessoa vai conseguir fazer por você. É incrível, Patrícia, enquanto você estava falando, como isso reforça o nosso conteúdo. Depois a gente vai te mandar todos os links aqui do que a gente posta na Tem Jogo, mas o principal ponto que a gente mais incentiva durante as perguntas em relação ao processo seletivo é o autoconhecimento. Que aí quando você traz que o que importa são as suas singularidades, as suas habilidades que ninguém mais tem, como tudo isso faz parte e como isso se conecta com a cultura da empresa, a gente está falando de autoconhecimento. E geralmente a pessoa que entra na página da Tem Jogo vem muito preocupada em querer desenvolver as suas hard skills. Então, eu preciso ter um Excel avançado, preciso ter um inglês fluente, um espanhol fluente, alemão fluente, sei lá. E a gente cada vez mais vem falando que os processos seletivos estão mudando e que hoje é muito mais importante uma conexão com a empresa, de fato, né? Os valores da empresa dar um match com os seus valores e aí, a partir disso, a gente tem o casamento perfeito, né? E você falando isso reforça muito o nosso conteúdo, tá? Nem foi combinado, mas tá super alinhado, é exatamente isso que a gente fala. E é justamente por isso, quem participa do processo seletivo dos programas da Bayer pode observar que a gente sempre reforça muito isso. Aproveita esse momento do processo seletivo, que a gente sabe que desses programas não são curtos, né? Você tem que ficar um momento ali dedicado, colocar tempo e esforço. Aproveite para se autoconhecer. E a gente desenha o nosso processo seletivo baseado nisso. Então,
Você tem assessments comportamentais, que na Bayer a gente faz questão de aplicar para todo mundo, independentemente de estar dentro do perfil. E quando a gente fala perfil na Bayer, a gente está falando só de anos de formação, porque para estágio, por exemplo, você precisa ter ali algo dentro, né, de um padrão, porque a gente tem um programa de 2 anos, então para que a pessoa tenha oportunidade de passar por esses 2 anos. Mas a gente aplica para todo mundo, porque no final eles recebem um relatório, né, sobre os seus principais pontos fortes, o que já tem bastante maduro e onde tem espaço para evoluir, mais relacionado ao comportamento, né, e à competência, não a hard skills, porque isso acho que a própria pessoa já tem autocrítica, mas muito voltado para isso e para conhecimento também de mercado. Então, ao longo do processo seletivo, a gente vai soltando pílulas também para que o candidato possa se preparar, conhecer melhor a Bayer, se inteirar, consumir aquele conteúdo, né? A gente fala muito isso. Se conheça e conheça a empresa que você está entrando. Veja se é isso que você quer, né? Principalmente quando a gente pensa em estágio, que é um momento super importante para a pessoa começar a criar referências, né? Talvez os exemplos que você encontra ali de liderança te espelhem algo que você queira seguir para a sua vida. Então, é um momento crucial da nossa carreira, né? E está muito alinhado com o que você trouxe. Autoconhecimento é fundamental e a gente reforça muito isso dentro das metodologias que a gente desenvolve de avaliação. E Patrícia, eu sei que, pelo que eu vi aqui no site, o processo de trainee já está rolando, né? E aí tem alguns processos que passa. E provavelmente já deve ter candidato aqui que está inscrito e está ouvindo esse podcast agora. Aí não sei se dá para você dar uma colher de chá aqui para quem está ouvindo. Se existe alguma parte desse processo que é mais importante, que é onde vocês conseguem, putz, é aqui que eu vou conseguir tirar o máximo desse candidato, ou aonde que ele tem que se concentrar mais. Eu sei que todas as etapas são realmente importantes, mas tem alguma ali que, putz, é aqui que eu consigo definir quem eu vou conseguir trazer e quem vai se destacar mais? Olha, estou pensando aqui, porque como de fato você falou, acho que todas são importantes porque elas vão se complementando, né? Então, de trainee a gente já fechou as inscrições, eles estão finalizando o preenchimento desses assessments comportamentais, que alguns são inclusive gamificados. E depois, a segunda parte, a gente vai caminhar para aquela dinâmica em grupo, né, onde eles têm a oportunidade de desenvolver ali um projeto, uma solução integrada. Depois, caminhar para a etapa final, que é a questão com gestores, executivos e aí Bayer, né? Por enquanto, tá na consultoria que nos atende, que é a companhia de talentos. E uma é complementação da outra, inclusive porque a gente vai soltando elementos, e para esse programa de trainee foi muito legal, porque a gente está gerenciando todo o conteúdo através de um grupo no Telegram, e eles vão consumindo e se preparando para as próximas. Então, no trainee, por exemplo, especificamente, a gente desenhou o processo baseado em 3 pilares centrais, que é protagonismo e saúde mental, liderança, então criar espaço, né? A gente está falando de liderança negra, então criar um espaço de reflexão de quem são esses líderes que nos inspiram, que encorajam as nossas trajetórias, né? Para a gente seguir em frente. E educação e desenvolvimento de carreira, né? Com conteúdo sobre autoconhecimento, sobre o mercado, sobre Bayer, que vão te preparar para esses desdobramentos. Eu acho que se eu pudesse, sei lá, reforçar alguns pontos fundamentais, são justamente esses que a gente acabou de comentar. Aproveite esse momento e as oportunidades que cada processo vai te dar, né, de alguma forma, para se autoconhecer, né, para pensar o que vocês querem, de acordo com o perfil de vocês, com que vocês já têm amadurecido, e para conhecer a empresa, né? Eu sempre tinha em mente que quando eu ia para uma entrevista, eu não queria ser só entrevistada, eu também queria entrevistar, né? Porque para mim era fundamental conhecer aquela empresa para eu também poder decidir se aquele é um ambiente que vai me proporcionar um desenvolvimento de acordo com o que eu sei quando eu me autoconheço. Eu já sei qual é o tipo de ambiente em que eu me desenvolvo melhor. É aqui que eu vou me desenvolver bem, né? Que eu vou ter uma carreira aí e consiga me agregar profissionalmente. Então, eu acho que para mim esses são os principais pontos, né? Que a gente sempre fala, aproveitem o tempo do processo seletivo para consumir conteúdo, não só para se autoconhecerem, mas para conhecer a empresa que vocês vão também. É importante ressaltar aqui, para todo mundo que está ouvindo, todas as etapas são feitas hoje via online, né? Perfeito. E
existe um entendimento da Bayer também, uma flexibilização, só para entender como que é. Porque às vezes cada um tem a sua realidade e suas condições, né? Tanto sociais quanto financeiras. E às vezes as pessoas que estão ali se candidatando, putz, não conseguem participar da dinâmica de grupo, ou putz, acabou o meu pacote de dados de internet e eu não consigo acesso online. Como que vocês lidam com isso, com o candidato? Legal. A gente teve casos, sim, né? No primeiro semestre desse ano que a gente rodou, foi a primeira vez que a gente rodou todo o processo seletivo de forma online e a gente fez de maneira individualizada. Então, você não conseguiu, né, por uma questão de acesso ou mesmo alguma ferramenta, né? Às vezes a pessoa teve um problema na máquina naquele momento que conseguiu conectar. A gente faz a avaliação individualmente e aí avalia se a pessoa segue ou não para a próxima etapa, mas daí entra no mesmo fluxo de avaliação, mas a gente dá oportunidade para ela poder participar. Isso aconteceu. Tem outro ponto também que a consultoria faz de maneira bastante eficiente, que é um suporte, né? Então, chegou candidatos que às vezes não estavam conseguindo se conectar, a consultoria tem um atendimento que consegue se conectar com a pessoa, dar as instruções para ela conseguir entrar, instalar se precisar. E a gente sempre recomenda que eles testem antecipadamente, porque aí se tiver algum problema, a gente consegue tentar ajudá-los ou ver uma outra alternativa com tempo hábil. Mas já aconteceu sim, José, e a gente conseguiu alternativas para contribuir para a solução. É incrível, né? Como a gente vem se adaptando e evoluindo. E você falou também de gamificação, que é algo que lá atrás, há 5 anos, acontecia quase que esporadicamente nos processos, e hoje todos os processos são gamificados, todos os processos são online, e como as empresas estão conseguindo fazer um limão a limonada, né? Acho que durante desse momento de pandemia, e você trouxe esse ponto da diferença, né, dentro de cada uma das ações dos processos seletivos, mas acho que tem um ponto muito positivo também, que é o fato de algumas pessoas que antes moravam em regiões distantes da empresa, tinham que fazer viagens de 2 a 3 dias para ir para o processo seletivo, e eu vivi bastante isso. Eu sou de São Paulo, a maioria dos processos seletivos acontece em São Paulo, mas quando eu fazia alguns processos, tinha gente que vinha de outras regiões, principalmente Norte e Nordeste, que passavam a manhã inteira ou a tarde inteira no avião e chegava na hora da entrevista e depois eu tinha que voltar. E aí, isso acho que ajuda, né, Patrício, o fato de todo mundo estar online, de deixar mais igual as condições entre as pessoas. Com certeza. Se você pensar nesse exemplo que você trouxe, esse candidato, ele já chega num nível de exaustão infinitamente maior que o seu. Você pode até ter um estresse, ele também vai ter a ansiedade, o nervosismo, mas ele já está cansado, porque ele percorreu uma viagem, né? Ele precisava de mais um dia para ele poder descansar. Então, nesse ponto, eu acho que esse formato online, ele beneficia bastante, né? A questão do deslocamento, a questão do preparo. Acho que o próprio nervosismo, né? A gente teve relatos de candidatos que falaram, poxa, eu estou no ambiente da minha casa, se eu começo a ficar muito nervoso, eu tenho aqui alguns gatilhos que eu posso usar que me auxiliam, né? Para eu manter a calma, né? É o meu ambiente aqui, é o meu conforto. Então, tende a ser mais natural. Tem outro ponto também que a gente percebeu, porque assim, quando você está numa dinâmica presencial, ninguém consegue ser onipresente, então você vai passando nos grupos e pegando alguns recortes, né? E a gente sabe, né, que tem situações que às vezes a pessoa está quieta no desenvolvimento da atividade inteira, mas quando o gestor, o líder está chegando perto, ela toma a frente, começa a falar. E o online, ele nos permite mais veracidade, ele dá mais transparência da participação da pessoa, porque é como se fosse um Big Brother, né? Então, no momento que começa a desenvolver, normalmente a gente desliga a câmera, né, para não pesar também conexão, para que eles fiquem mais à vontade, mas você está capturando tudo. Você está vendo quem participa, quem colabora do início ao fim, quem traz as principais ideias, quem dá vazão para as principais ideias, quem se apropria das principais ideias, eventualmente, do colega. Então, você tem um poder de captura ali muito maior, do início ao fim, em detrimento de uma menor quantidade de vagas trabalhadas ao mesmo tempo, que no presencial a gente faz 4 ou 5 vagas, né, por painel, no online a gente precisa reduzir por conta de ferramenta e por conta também de dar espaço de fala, né?
Então, você tem os pontos que são benéficos e os que trazem alguma desvantagem que aí você precisa trabalhar. Mas, de forma geral, o saldo foi bem positivo. Você quer falar, Pedro? Eu queria fazer um comentário só, porque isso é muito reconfortante para o candidato, né? Porque acontece, às vezes você tá falando ali, você teve a ideia que é a ideia que vai levar o grupo para frente, só que na hora não passa ninguém. E aí, quando a pessoa passa, tipo, você tá quieto, aí só, putz, não passei, porque eu não falei nada. E eu acho que isso online é animal, porque até dá para gravar e ver depois. Putz, muito legal mesmo. Nunca não tinha pensado nesse benefício também do online. Mas pode falar, Zé, só um comentário. Não, aí é uma curiosidade minha. Hoje a Bayer, a maior parte trabalha de home office. Como que funciona? E tem perspectiva para continuar por mais um tempo ainda? Tem grande parte da organização, né, principalmente as funções administrativas, que conseguem desempenhar as funções, né, de casa, ainda estão em casa. A gente não tem uma visibilidade definida, né? A Bayer, além do comitê de crise, que acho que muitas empresas tiveram no início, ela tem um comitê científico para acompanhar a evolução do Covid e tudo mais. E a gente, por enquanto, está assim, né? Até sair a vacina, a gente ainda não tem um direcionamento tão específico sobre um retorno. Claro que posições em sites produtivos, né? Porque a gente está falando de uma indústria, eles não pararam, né? Até por serem serviços essenciais, mas, claro, seguindo todas as orientações de saúde e segurança, e a Bayer é super rígida e muito estruturada com relação a isso. Mas para funções que são compatíveis com trabalho remoto, ainda estamos em trabalho remoto, sim. Não, eu perguntei isso porque, assim, vocês estão passando agora por um processo de trainee que você mesmo falou que é robusto e tal, e as pessoas vão entrar. Quão difícil deve ser, tipo, a pessoa incorporar a cultura da empresa estando em casa? Eu não sei a dificuldade que deve ser... Eu julgo que seja muito mais difícil, né? Porque você não tá ali dentro do entre aspas, do ambiente corporativo, dentro de um escritório. Você não tem aqueles 5 minutinhos de café ali de intervalo com a pessoa para trocar ideia e falar sobre coisas, amenidades do trabalho. E ela tá ali dentro de casa, e como ela vai vivenciar toda a cultura, por exemplo, da Bayer, entrando agora no ambiente home office? Perfeito, José, ótima pergunta. E é um ponto também, é um ponto que a gente pensa muito, porque acho que você traz uma questão relevante, que a cultura é o que você vivencia, né, no dia a dia, a forma como você se relaciona, a forma como você se comunica. E querendo ou não, online, é um recorte, né? A gente conecta na call, mas sai da call, acabou o mundo Bayer, né? Se eu desligar aqui e não conectar numa outra, eu tô na minha casa, que é uma outra cultura, né? É uma outra forma de relacionamento. E além disso, que acho que é um ponto também de desvantagem de processos seletivos, é a leitura do ambiente. Quando você está no ambiente, você tem uma percepção muito ampla de tudo, principalmente para candidatos em processo seletivo. Eu, por exemplo, preferiria processos presenciais. E a partir do momento que eu pisei na recepção de uma empresa, eu começo uma observação, né, que é o que você está falando sobre a cultura. Isso, infelizmente, eu acho que a gente perde. Por outro lado, o que a gente tem recebido de receptividade, então, por exemplo, no primeiro semestre que a gente rodou o programa de estágio, foram 150 posições aproximadamente, que entraram agora em agosto. E quando a gente pensa em níveis de maturidade mais inferiores profissionalmente, isso tende a ser mais difícil, né? Porque para profissionais que estão mais avançados na carreira, você já sabe, você já passou por experiência, né? Você tem um jeito, você tem mais ou menos uma receita de bolo do que você faz, quem você aborda. No início, não. Mas os feedbacks que a gente tem recebido estão sendo positivos e, além disso, a gente tem feito um approach muito próximo com os líderes, né? Para que eles sejam mais presentes, mais acolhedores, né? Mais facilitadores, na verdade, dessa entrada, né? Porque quando você está no ambiente presencialmente, às vezes você precisa conhecer uma pessoa que coincidentemente passou agora, seu líder já vai te apresentar para ela, né? Tá aqui, ó, lembra que eu te falei de fulano? É isso aqui, se você precisar disso, você fala com ele, então tá. Agora a gente não tem.
Mas a gente tem a facilidade da conexão também, né? Acho que as ferramentas, a mentalidade digital ajudam um pouco, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que você tem um ponto super relevante que eu particularmente concordo, que a gente tem os prejuízos com relação a um formato 100% online, porque uma coisa é ter um equilíbrio, né? Que eu acho que vai acontecer quando a gente retornar, né? Quando a pandemia acabar, a gente vai ter um equilíbrio entre o presencial e o remoto. A questão é que hoje a gente está polarizado, a gente está completamente de um lado só. É que a gente está passando por um processo de adaptação também, né? É tudo novo para todo mundo. Porque eu falo isso porque eu sou uma pessoa extremamente tímida e eu acho que eu consigo interagir muito mais no tete-a-tete do que marcar um call aqui e abrir a webcam para falar com vocês. Eu me sinto mais, assim, introvertido. Mas eu acho que isso é processo de aprendizado também e acho que é com todo mundo. Então, passo a palavra ao Pedro aqui. O que você acha, Pedro? Eu acho que você é um introvertido que grava mais de 50 episódios de podcast por ano, né? Mas porque aí não mostra a cara, né? tem esse disclaimer aí. Mas eu acho que é um desafio que tá todo mundo vivendo, né? Acho que cada dia que passa na pandemia é o primeiro dia que a gente faz alguma coisa. E aí eu mesmo posso pegar minha experiência, quando virou o home office, eu falei, gente, mas como que eu vou fazer reunião com o fornecedor, porque eu preciso dele lá no escritório para ver o produto e tal. Meu, a gente achou um jeito. E aí, isso é um exemplo, mas, desde fazer momentos na agenda que eu já vi de happy hour. Então, tem lá meia hora na agenda minha e do meu time ali que a gente troca ideia e fala de tudo. E acho que a gente tá aprendendo. E eu acho que as pessoas, o filtro tá até antes, né? Porque se a gente já traz pessoas que respiram a cultura da empresa, essas pessoas têm mais facilidade para se adaptar do que outras pessoas que não respiram. Então, acho que já a gente vai aprendendo. Mas, Patrícia, a gente infelizmente já tá indo para o final da nossa conversa aqui, mas eu queria agradecer de novo, porque foi incrível. Acho que tem muita dica aí, né, Zé? Para quem quiser participar do processo da Bayer, e se ouvir esse podcast aqui umas 3 vezes, já vai ter muito conteúdo para fazer, né? Para se dar bem aí no processo. Com certeza. E aí, Patrícia, a última pergunta que eu te faço é qual que é a principal dica aí? Você deu muitas, né? Mas para uma pessoa que quer entrar na Bayer, não só no processo de estágio de trainee, mas que admira a empresa, que eu sei que tem várias que escutam a gente aqui e admira, mas um último recado aí de uma pessoa que viveu uma carreira incrível, que está vivendo ainda dentro da Bayer, para a gente fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa aqui, que foi muito legal, de verdade. Legal. Eu acho que a Bayer, ela tem essa cultura, né? E acho que um outro ponto muito forte dela é uma cultura colaborativa, né? Uma cultura de relação, uma cultura de rede. Então, acho que se eu pudesse dizer para vocês, né, com todos esses pontos que a gente percorreu aqui nesse podcast, falando sobre inclusão e diversidade, falando sobre o quanto a gente reconhece que os nossos projetos e as nossas soluções, eles só são empregáveis através das pessoas, valorize o que você é, valorize a sua essência e traga isso, né, para a entrevista. Analise, se autoconheça durante esse tempo inteiro. Perceba como a sua história, a sua experiência pode estar conectada com a Bayer, se a Bayer for uma empresa que você entenda que é o lugar que você quer desenvolver carreira, e conte isso, né, nas oportunidades que você tiver. Como é que você enxerga que essa sua cultura, esses seus valores também se conectam com essa empresa que você quer entrar, que possivelmente você vai passar muito tempo da sua vida, né? Então, traga a sua essência, traga o que você tem de potencial, né? Acho que a Bayer é uma empresa incrível em oportunidades e, de fato, hoje eu consigo afirmar genuinamente, até pela minha própria experiência, 2 vezes, né? A primeira vez que eu entrei na Bayer, eu não tinha experiência na área que eu entrei, já num nível mais avançado de carreira, né? Nem estou falando de estágio, não estou falando de trainee, porque isso, de fato, não é avaliado, não é um critério, mas eu já estava no nível avançado de carreira. E a Bayer abriu, a minha líder na época, abriu as portas para mim entrar
mesmo não tendo, acreditando no meu potencial, de novo, a gente volta naqueles 3 pontos, né? Acreditando no meu potencial, no meu comportamento e na minha competência. Então, isso não é clichê, tá? Não é clichê. E aconteceu pela segunda vez quando eu vim para RH, porque eu não tinha experiência nenhuma e, de novo, a minha liderança acreditou no meu potencial, no meu comportamento e na minha competência. Então, valorize quem você é, traga a sua essência, pesquise sobre a empresa, né? Esteja certo dessa sua escolha, não tenha medo de errar, né? Daí, voltando agora para programas de estágio e trainee, essa é a hora, né, de experimentar. Não tenham medo de errar, não tenham medo de voltar atrás se for preciso. E a gente está aqui para isso, né? Para apoiar desenvolvimento, contribuição e acolhê-los sendo onboarding, né, do meu pilar, a gente pensa muito nisso, né? Como que a gente vai acolher essas novas pessoas que chegam nesse universo tão grande que é a Bayer. Nossa, muito bom, Paty. E eu fico, cara, cada vez mais emocionado de ver mais empresas preocupadas com seus colaboradores, né? Então, eu acho que isso a gente só tá aqui querendo mostrar o quanto é importante o que vocês fazem e o quanto isso ajuda tanto para o crescimento pessoal dessas pessoas quanto o crescimento da própria empresa. Então, só tenho a agradecer a sua participação. Depois passa aí o contatinho pra gente mandar o currículo para vocês também, que estamos aí, cara. Desse jeito até eu quero trabalhar na Bayer. Boa. Bom, acho que é isso. Obrigada, viu, gente? Super obrigada pelo bate-papo. Foi uma delícia conversar com vocês. A sintonia foi boa, fico à disposição para uma próxima, para um outro assunto, né? Acho que dessa nossa conversa aqui a gente poderia ainda desdobrar para muitas outras vertentes. E fico à disposição para o que vocês precisarem. Sensacional. Obrigado, Patrícia. De verdade, eu fico muito feliz também, Zé, de ver todos os temas aqui. Eu vou ouvir de novo. Eu sempre escuto os podcasts bastante. Esse, com certeza, eu vou escutar algumas vezes para ir anotando cada uma das coisas, porque tem muito aprendizado aqui. E obrigado, pessoal. Obrigado, Zé, mais uma vez, por estar aqui com a gente. E vejo vocês no pódio, porque lá é o lugar de quem tem jogo. Valeu, gente. Até mais.